Olá pessoal, antes da gente começar, before we get started, ok? Eu queria pedir a vocês para deixar o joinha de vocês, o like nesse vídeo aí, tá bom? E se inscrever no canal, isso é muito importante para o canal começar a crescer. Bom, eu já deixei o conteúdo aqui no quadro para a gente ir direto ao ponto, tá? Essa aula, ela é especificamente falando sobre os verbos em português, né? Como seriam em inglês o verbo haver, existir, né? Que aí você fala quando está conjugando tem, né? Tem muita gente, tem 3 pessoas, né? Existem 3 pessoas e por aí vai, tá bom? O que eu quero que vocês vejam é o seguinte, esse verbo ele tem tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro, pretérito mais que perfeito, enfim, todos os tempos verbais que vocês podem lembrar no português, tem no inglês, tá bom? Só que hoje eu só vou mostrar esses 3, que é o presente, o passado e o futuro. Na verdade eu nem escrevi futuro aqui embaixo, mas é o futuro, é o último deles. Então vamos começar. Nós, professores de inglês, começamos a falar sobre esse tipo de coisa, esse tipo de material, esse ponto da gramática, a gente antes fala sobre os substantivos incontáveis, tá? Uncountable nouns. Tá escrito aqui, uncountable nouns. Ou em alguns livros aparece non-count nouns, também aparece assim, tá? O que significa isso? Significa o seguinte, em inglês, algumas palavras que em português a gente pode botar um S e transformar ela em plural, por exemplo, informação, informações, em português, né? Conselho, conselhos, em inglês não existe isso, não é assim. Informação, a palavra informação em inglês, ela é um substantivo incontável. Você não fala informações, tá? E conselho, por exemplo, que é advice, tá? Você também não fala advices, como muita gente costuma falar. E aí tem nossos amigos aí fazendo vários vídeos dos erros que os brasileiros cometem. Realmente, entendeu? I'll give you a advice, an advice. Ah, mas não, tá certo, Bruno, é errado falar a advice. Você tem que falar an advice, porque é um N, o A começa com som, aquela coisa toda, né? Não, gente, tá errado, porque advice é um substantivo incontável, então você tem que usar some, né? I'll give you some advice. Várias outras palavras que o professor vai mostrar para vocês, como, por exemplo, gíria. Em português você fala gírias, em inglês você não fala gíria, que é slang, né? A gente usaria o quê? Slang term, né? Então a palavra term você bota no plural e não slang, tá? É estranho, mas vamos aceitar, abraçar a causa de que a gente está falando de uma língua inglesa, não é o português. Então elas são diferentes, tá bom, gente? Elas não são iguais. E a gente não pode julgar a língua inglesa porque a gente não quer que eles julguem a língua portuguesa, certo? Então vamos abraçar essa causa. Então vamos começar com a aula agora. Vocês já entenderam que algumas palavras não são contáveis em inglês, né? Então, eu vou colocar aqui, tá? Por exemplo, a palavra fish, em português, você fala peixes. Em inglês, não. Peixe é um substantivo incontável. Então, quando você quiser falar existe muito peixe no rio, você vai ter que usar o there is. Existe, there is, tá bom? Há muito peixe no rio. E se você quiser falar people, people é o plural de person, tá? Então, é um substantivo contável que está no plural. Quando ele for contável e tiver no plural, você tem que usar o are, que é o verbo to be, gente. Nada demais. There are many people in this room. Por quê? Are é plural. Então, você bota o many, que é muito. Você não precisaria nem do many. There are people in this room. Tá? Many é só uma palavra para você dar uma... como se você estivesse fazendo uma ênfase, entendeu? Tem muita gente, muitas pessoas, existem muitas pessoas, eu sou péssimo para traduzir, já deve ter percebido, né? Existem muitas pessoas nessa sala, nesse quarto, tá? Beleza. Isso aqui, gente, é o simple present. Por quê? Você vai ter a necessidade mais para frente de falar isso no passado. Porque você está contando uma história sobre as suas férias que já passaram. Então, quando você tiver que falar no passado, olha, there was, o verbo to be, is, was, que vocês também já aprenderam, né? Não tem nada assim de bicho de 7 cabeças.
A única coisa que está vindo nova para vocês é o there, né? Que vocês também aprenderam como se significasse o quê? Lá, here, there. I am here, you are there. Você está aí, lá, eu estou aqui, certo? Então, there was significa existiu, houve, né? Existia um bocado de peixe no rio. Então, a mesma ideia daqui. Se ele é um substantivo incontável, né? Mas aí no caso aqui é passado simples, você vai ter que usar o was. Se ele for um substantivo contável, olha só que legal, dog é um substantivo, uma palavra, né? Ele está com S, então ele é contável e ele é plural. Então você tem que botar o quê? O were, que é o passado do verbo are, né? There were many. Many é a mesma palavra aqui, muitos, né? Muitos cachorros na rua. There were many dogs on the street, ok? E isso aqui embaixo? Isso aqui foi o que eu falei no início da aula. Isso aqui é o futuro. Olha como é que o futuro é bem fácil. No caso do futuro, quando você quer falar o futuro com o verbo to be, o que você faz? I have to think. Vamos pensar junto então. Ah, will. Professor, é will. A gente vai botar o will. Lembra daquele cara lá do filme, né? Will Smith, né? Então, will. Você pega o will e bota na frente do be. Will be. I will be here tomorrow. Eu estarei aqui amanhã. Então, isso aqui é o futuro do verbo to be. Se você bota o there na frente, there will be. Existirá, haverá, futuro, tá, gente? Lots of English tips. Um bocado de dicas em inglês para você tomorrow. Tá vendo? Ó, existirá um bocado de... isso aqui no caso é plural, né? Tips, que são dicas, né? Dicas em inglês, né? Para você amanhã. Isso aqui você pode usar tanto para plural quanto para singular. Tanto para substantivos contáveis ou incontáveis. Tá bom, gente? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que eu não tenha falado muito rápido e que vocês tenham conseguido pescar a ideia do there na frente do verbo to be para transformar o verbo, em vez de to be, né, ser e estar, em existia, existe, existirá, né, que é o verbo haver, existir em português. Bom, falando nisso, um aluno meu, quinta-feira da semana passada, me perguntou assim: Bruno, mas eu posso usar um outro verbo? Pode. Bruno, e os outros tempos verbais? Também existem? Sim, eles existem, tá? Então, se você quiser falar assim, tem existido, terá existido algum tempo verbal diferente desses três aqui, tem como sim, mas isso aí é assunto para as próximas aulas nossas, tá? Por exemplo, se você quiser falar assim, pode ter existido, pode ter existido vida em Marte, né? Aí o pode não é um verbo modal, que vocês também já devem ter estudado, que é o pode, né? É o may ou can, né? Enfim, o verbo modal aí é um pouco mais complicado, né? Então, a gente vai ter que encaixar o verbo modal ali. Ó, costumava existir. Como é que seria o costumava existir? A gente vai ter que encaixar a expressão ali, né? Que vocês já devem ter aprendido também. Used to, né? Used to. There used to be. Olha, já estou dando uma dica aí que eu não poderia falar nessa aula. Mas é isso aí, gente. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês para a gente poder falar mais sobre isso aqui, porque tem muito assunto com there is e there are, com o verbo existir em inglês, tá bom? Grande abraço aí. Tchau, tchau.